Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre. Sejam luminosas vossas mãos e a mente. Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilhe para sempre. Sejam luminosas vossas mãos e as mentes. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Brilhe a vossa luz. A sua luz está acesa? Como é que ela está? Ela está com a chama grande? Ela está brilhando? Ou ela está meia que apagadinha? Apagada por completo eu sei que não está, porque nós temos um Deus que não permite que a nossa luz se apague, mas às vezes ela fica muito fraquinha. Por isso peçamos ao Senhor que Ele acenda, que Ele faça crescer a nossa luz, que Ele ilumine não só as nossas mãos, não só as nossas mentes, mas também ilumine os nossos pés, o nosso coração, a nossa alma, para que ela brilhe para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre. Por isso, gratidão a Deus. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus, mesmo quando estamos passando por momentos de tribulação, mesmo quando estamos tristes. Mesmo assim, nós temos motivos para agradecer a Deus. E o maior motivo é abrir pela manhã, abrir os nossos olhos e perceber que estamos vivos, que podemos viver mais um dia na graça do Senhor. Queremos nesse momento, meu irmão e minha irmã, rezar, pedir a Deus, colocar no colo de Deus todas as pessoas que nós amamos. Eu gosto muito do colo de Deus. Eu gosto muito do colo de Deus, porque ali no colo de Deus a gente pode sentir o cheiro de Deus. A gente pode sentir o perfume de Deus, que é um perfume que faz bem, que acalma, é um perfume que traz calma. Assim como a gente vai para o colo da mãe quando a gente é criança, né? Pode estar com medo, sobretudo quando a gente está com medo, e aí a gente vai ali no colo da mãe, a gente sente aquele cheiro da mãe, e aí logo logo a criança se acalma, né? Fica calma, ela se sente segura. Nós adultos também, grandes, né? Também para Deus a gente nunca é grande, a gente é sempre necessitada de Deus. Então a gente pode se colocar sim no colo de Deus. Em alguns momentos da vida a gente precisa desse colo. A gente precisa sentir esse cheiro que acalma a nossa alma. Meu irmão e minha irmã, por isso vamos trazer presente as pessoas que nesse momento precisam estar no colo de Deus. Queremos rezar pelo João Guilherme, pela Ana Gabriela, o Miguel Barros, Maria Rita. Queremos também trazer presente a Lara, a Tereza Bezerra e também o seu filho Ricelli Bezerra. Rezar pelo Luiz Carlos Brito, né? Alex Mota, Neide Solange, Milena Coelho, também rezar pela Maroli, pela Oresina Maria, Solange Oliveira, pela Joane Lucivânia Martins, Maria Isabel Dias, pela Rosiana Maria Andrade, Maria das Graças Bezerra. Queremos também, neste momento, rezar pelo Jorge e pela Cristina, pelo seu Francisco, pela Lúcia Maria da Silva, pela Leila e o Juraci,
junho. Também trazer presente a Lourdinha, a Carla Graciene Silva Soposto, a Francimado, Pedro Raimundo, a Antônia da Silva Lima, o Cosme, a Betânia. Queremos rezar pela Neuza, pelo Tiago Leite, pela Zilma Alves da Silva, pelo Marcos Vinícius e pela Lucinéia Costa. Vamos trazer todas essas pessoas nesse momento, agora estão no colo de Deus. E aí, mais aquelas pessoas que a gente conhece, que cada um de vocês conhece, que pode também colocar. O colo de Deus é muito grande, cabe todo mundo, todo mundo. Cabe muita gente no colo de Deus. Por isso que nesse momento também nós vamos trazer presente, nós vamos colocar no colo de Deus todas as pessoas que estão doentes, todas as pessoas que estão internadas nos hospitais. Queremos também colocar no colo de Deus todos os familiares dessas pessoas que estão doentes, trazendo presente os nossos idosos, os nossos cuidadores e cuidadoras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A igreja hoje celebra o dia de São Lucas. São Lucas, ele é o evangelista, né, o que escreveu o terceiro evangelho, né, o primeiro, né, na ordem da Bíblia são Mateus, Marcos e depois o Lucas, né? E depois ele que também escreveu Atos dos Apóstolos. Segundo a tradição, que ele era médico, portanto vamos trazer presente todo e rezar por todos os médicos e médicas desse nosso país e do mundo. Vamos hoje refletir então o evangelho que está em Lucas, capítulo 10, do versículo 1 ao 9. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, para toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E lhes dizia: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Vão, estou enviando vocês como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Em qualquer casa onde entrares, digam primeiro: a paz esteja nesta casa. Se aí morar alguém de paz, a paz de vocês irá repousar sobre ela, senão ela voltará para vocês. Permaneçam nessa mesma casa, comam e bebam do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não fique passando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que servirem a vocês. Curem os doentes que nela houver. E digam ao povo: o reino de Deus está próximo de vocês. E digam ao povo: o reino de Deus está próximo de vocês. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os anunciadores do reino, os anunciadores e as anunciadoras do reino de Deus. O Senhor escolheu outros 72. Jesus estava sempre escolhendo pessoas. E é interessante que ele não envia um, mas ele envia de 2 em 2, para facilitar a missão, certamente para conversar e para compartilharem, né? Ele envia de 2 em 2. E aí diz, ele envia à sua frente, para as cidades e lugar onde ele mesmo devia ir. Mas ele envia os discípulos. E ele continua, meu irmão, hoje escolhendo pessoas e enviando de 2 a 2. E essa pessoa, esse escolhido, essa escolhida, pode ser eu,
pode ser você. A gente só precisa ficar bem atentas, né? Porque o Senhor escolhe de acordo com as situações, de acordo com a realidade. Ele está sempre escolhendo pessoas e enviando para alguma missão. E às vezes, quando a gente fala de missão, logo a gente lembra, né, da África, de outros países muito distantes. Mas o Senhor pode hoje estar me enviando e enviando você para dentro da sua própria casa, para evangelizar na sua própria família, na sua própria comunidade. Então, o Senhor está constantemente nos enviando para uma missão importante e essa missão muitas vezes não é longe geograficamente. Pode ser uma missão muito próxima de você geograficamente. E aí é interessante a gente observar algumas recomendações. Primeiro ele diz, a messe é grande, mas os trabalhadores e as trabalhadoras são poucos. Porque nem todo mundo diz sim. São muitos os convidados, mas muita gente não consegue dizer sim, enrola o tempo todo e não diz sim para Jesus. Às vezes são pessoas indecisas, que enrola o tempo todo. E aí vai deixar para amanhã, para depois, quem sabe, um dia, né? Quem sabe quando eu me aposentar e assim por diante. Mas o reino tem pressa. Não dá para deixar para amanhã. É hoje, precisa hoje. E aí Jesus vai dizer: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, aqui entra a questão da oração. Peça ao dono da messe, que é Deus, que mande trabalhadores, trabalhadoras para a colheita. Esse é o papel do missionário e da missionária, de rezar para que o dono da messe, que é Deus, mande bastante trabalhadores e trabalhadoras para a colheita. E depois ele faz um alerta. E é importante a gente observar, como missionário, como batizados e batizadas que somos, é interessante a gente observar essa alerta que Jesus faz. Ele vai dizer para os seus discípulos, e também diz para nós hoje: envio vocês como cordeiros para o meio de lobo. E é interessante que quando ele faz esse alerta, logo ele diz: olha, não leve bolsa, não leve sacola, não leve sandália, não leve nada que te atrapalhe, sabe? Porque quem são os lobos hoje e naquela época? Pessoas que vai chegar para você e vai dizer assim: mas rapaz, mas não faça isso não, não vá não. Porque o que você vai ganhar com isso? Você não vai ganhar nada. É muito melhor você estudar, é muito melhor você trabalhar, é muito melhor você acumular fortunas. Se você vai ser missionário, você não vai ganhar nada, sabe? Você vai ser mais um pobre. E aí, esses são os lobos que a gente vai encontrar na estrada. Por isso que Jesus logo em seguida vai dizer: leve nada não, não leve nada que vai te atrapalhar, sabe? Não leve sandália, não leve bolsa, não leve sacola, não leve dinheiro. Sabe por que você não precisa levar? Porque lá onde você vai encontrar comida, você vai encontrar pessoas que cuidam de você, não se preocupa não, certo? E aí depois uma outra recomendação que ela é muito importante. Quando Jesus diz, quando você entrar numa casa, você vai dizer para essa pessoa: a paz esteja com você. Se a pessoa aceitar a paz, ou seja, se a pessoa aceitar a mensagem de Jesus Cristo, se a pessoa aceitar Jesus, aceitar a mensagem, né? Essa paz, ótimo, porque essa paz vai ficar com essa pessoa. Se não, a paz vai voltar para você novamente, porque a pessoa é livre, ela aceita ou não aceita, ninguém pode forçar, né? Deus deixou sempre a pessoa muito livre, o ser humano é livre, certo? Por isso que a gente fica preocupado, sobretudo nesse período político, porque parece que acabou a liberdade, né? Nós somos livres, porque o próprio Deus nos concedeu, né, isso, nessa liberdade. E aí Jesus vai dizer: a paz esteja nessa casa. Gente, o mundo nunca precisou de tanta paz como agora. Sobretudo o nosso país, nós precisamos de paz. E nós somos convidados, como missionário e como missionária, a sermos portadores e portadoras da paz. E aí, se a pessoa aceita essa paz, ótimo. Se ela não aceita, a paz volta para você
de novo, porque aí você precisa ir, né, em outros lugares. E aí depois Jesus vai dizer, olha, se você for bem recebido, né, se você for bem recebido, com como que coma, né, o que servirem para vocês. Mas tem uma outra coisa muito importante. Aí que Jesus vai logo dizer no finalzinho do evangelho, quase no finalzinho, quando ele vai dizer, olha, se você for bem recebido, coma o que derem para vocês. Por quê, gente? Porque os missionários, os enviados por outros mestres da época, não comiam em qualquer lugar, tinham nojo de comer em qualquer lugar, porque precisava lavar as mãos, porque não comia isso, não, porque era tudo impuro. Só que os discípulos, por isso que Jesus está dando essa recomendação. Jesus está dizendo para eles, olha, aonde vocês entrarem, vocês vão comer com a família. O que elas oferecerem, se oferecer feijão, vocês comam, se oferecer arroz. Assim também deve ser hoje, né? Quando a gente sai em missão, a gente deve comer o que a família tiver e oferecer para a gente. E aí o evangelho diz assim, olha, comam, né, o que servirem para vocês. Se ali tiver algum doente, cure. E só depois é que Jesus vai dizer assim, depois que você comer com a família, que você se familiarizar, que você conversar com essa família, que essa família te aceitar, existe um processo, não é uma coisa de uma hora para outra. Portanto, também precisa de tempo. Às vezes a gente vai fazer missão, sai chegando, correndo na casa das pessoas, e sai, entra, e sai, e faz uma oração correndo, e acha que ali foi, já cumpri a minha missão. Veja que o processo é lento. Você vai em missão, então você vai entrar na casa da pessoa, você vai comer. E comer significa dizer, você vai ouvir, né? Você vai conhecer a família. E ali você vai ajudar, quando diz assim, cure os doentes. Você vai ajudar, você vai colocar a mão na massa. E aí só depois é que Jesus vai dizer, o missionário, depois que curar o doente, depois que sentou à mesa, depois que comer, Jesus vai dizer no Evangelho, agora sim, agora você pode dizer, o reino de Deus está próximo. Agora sim, porque a pessoa foi preparada para ouvir essa frase, o reino de Deus está próximo. Portanto, aceite Jesus como seu mestre e como seu Senhor. Mas primeiro tem uma preparação. Não já se chega em querendo enfiar a palavra de Deus sem antes conhecer, sem antes saber se ali tem gente né, que está sadio, se não tem doente na casa. Porque quando a pessoa está doente, gente, é muito difícil acolher, é muito difícil escutar. É a mesma coisa, quando a pessoa está com fome, ninguém quer saber de escutar nada, nem a palavra de Deus, nem nada. Eu fico pensando que nem é lá essas fomes, né? Mas quando a gente está no encontro que passa de meio-dia, e aí tem um palestrante lá falando, ou um pregador, sei lá, e aí a gente, pelo menos eu, né, já não escuto mais nada. Vocês imaginem a pessoa estando com fome, está doente, precisa primeiro cuidar do corpo. Aí sim, depois a gente pode dizer em alto e bom tom, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo de vocês. Olha só que coisa bonita. Ou seja, vocês nos receberam, portanto, receba a paz. Vocês nos acolheram, né? E quando acolhe, né, sentou-se à mesa, né, comeram junto, se conheceram melhor e curou as pessoas que ali, né, porventura esteja doente. E agora, sim, o reino de Deus está próximo. Você, meu irmão, que reza comigo, primeiro, você se sente escolhida, escolhido por Deus? Você se sente enviado por Deus, enviada por Deus? Você segue esse processo, né, de rezar pelas vocações, de rezar pelos missionários, de pedir ao dono da messe que mande trabalhadores. Vocês, quando vão, né, para a missão, vão realmente desarmado, desarmada, ou vão levando um mundo de coisa com medo de passar fome, com medo de ficar doente, não ter nenhum remédio, por isso leva bolsas e mais bolsas, né? Leva tudo com medo. Ou você acredita, confia na providência divina. Você consegue levar essa paz para aquelas casas, para aquelas famílias, e a paz precisa primeiro estar comigo, porque daí sim eu posso transmitir a paz para o outro, para a outra.
né? E quando você é bem recebido, você come ali com aquela família sem nojo, né? Mesmo que aquela família seja muito pobrezinha, mas ela sempre tem algo para oferecer. Já fiz muitas vezes essa experiência e para mim é uma experiência que não dá, sabe, sem palavra, porque são experiências profundas. E aí sim, depois que eu faço todo esse processo, aí eu posso dizer, meu irmão e minha irmã, o reino de Deus está próximo de você. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.